Boa noite a todos, colegas, convidados e participantes. Em especial, a nossa presidente, que se encontra aqui conosco, Mariana Ungaretti, e a nossa vice-presidente, Ângela Beck. Uma boa noite. É com muita alegria que estamos reunidos para esse evento, que seja um lindo encontro de muito trabalho. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. Carinhosamente, a Comissão de Políticas Públicas se dedicou incansavelmente à realização desse evento, e é tecida pelas colegas Adriana Muhammad, Fernanda Hoff, Laura Benites, Angela Miller, Bia Dauber e eu, Raquel Dickel. Agradecer ao trabalho da Comissão de Divulgação, que está sempre nos bastidores, organizando cada detalhe para que tudo possa acontecer. Nossas colegas Lia Dauber e Suzana Rodrigues. Nosso muito obrigada. Eu, Raquel Dickel, sou psicóloga, coordenadora do Núcleo de São Leopoldo da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, desde o início deste ano de 2021. Conto com um grupo de 25 colegas, sócias, que sustentam a vitalidade desse núcleo e participam ativamente das ações, nas quais, em grupo, elegemos as prioridades a partir das demandas próprias e vindas do âmbito social, que muito nos convoca. Para buscarmos alcançar os nossos objetivos essenciais que surgem no cerne do grupo, núcleo, procuramos dialogar e interagir com uma gama de experiências distintas. Para concordar com Benjamin, em 2003, eu abro aspas. E todo conhecimento deriva da experiência. Fecho aspas. Para que possamos fazer a diferença na nossa trajetória como profissionais, cidadãos e sujeitos. A partir do momento no qual assumi a coordenação do Núcleo de São Leopoldo, e a todos, dentro das suas possibilidades e da disponibilidade de cada um. Deste modo, foi através de comissões que melhor nos adequamos, frente às atividades que procuramos realizar. E neste evento de hoje, com a Comissão de Políticas Públicas, queremos proporcionar a todos um momento para pensar. Sim, pensar cuidadosamente todas as dimensões que o humano está vivendo frente a essa pandemia. Em nossos primeiros encontros como Comissão de Políticas Públicas, ficou claro que nos inquietava, assim como inquieta a todos. A atual catástrofe na qual estamos vivenciando nos tira do lugar de ser humano. Cada qual com seus estudos e com seus conhecimentos, elencamos situações e fenômenos que sentimos a necessidade de trazer para os questionamentos. A respeito do estado coletivo de sofrimento no qual nos encontramos. Uma crise sanitária dessa dimensão, enlaçada a uma crise política, aprofundando a crise econômica e social, torna-se muito sofrimento para ser absorvido. Em seguida, ficou claro novamente o que cada uma de nós iria aprofundar nos seus estudos, e poder trazer para o grande grupo. Desta forma, também conseguiríamos sanar as nossas próprias angústias, pois na busca do saber e do conhecer, algo nos acalma, nos acolhe a alma, nos ajuda a viver bem, rememorando a música da Marisa Monte. Sendo assim, germinou o título, A Pandemia e as Dimensões do Cuidado. Pois estamos inquietas com a forma que o sofrimento humano está sendo acolhido, destituído de sentido e carente de simbólico. Como iremos lidar com as questões que surgirão a posterior? Onde, como e com quem teremos a oportunidade de nos sustentar subjetivamente frente aos
lutos, às privações e ao medo estão até mesmo no ar do nosso país. Uma nação que não leva a sério os seus, está se recusando pelo segundo ano consecutivo a realizar o censo, que diz de nós, de cada um. O censo 2021, sendo inviabilizado, nos revela mais uma vez a desvalorização da ciência, tendo ele uma metodologia específica para mapear a população e serve como base para políticas públicas mais qualificadas. Esse é só mais um exemplo que confirma a irrelevância de cuidados que estamos sendo submetidos. Uma falta de senso que domina o país frente a uma pandemia que é mundial. Obrigada, Raquel. Eu chamo, então, para fazer uso da palavra, a nossa presidente Mariana Ungaretti. Boa noite a todos, com vocês, parabenizar o núcleo na realização dessa atividade. Penso que é um espaço fundamental para nós pensarmos, né, o cuidado em nosso contexto pandêmico. E, enquanto diretoria, pensamos que a riqueza dessa atividade será uma grande oportunidade para podermos refletir, né, nos colocar a trabalhar e nos debruçar em relação a tudo que está se passando e também poder construir esse espaço preparatório também, né, fazendo esse link com a nossa jornada. Então, além de parabenizá-los, aproveito então também para reiterar a nossa atividade, então, da jornada será, o tema será exclusão e segregação, o risco à subjetivação, acontecerá dias 15 e 16 de outubro, contamos com todos vocês, e tenho certeza que as discussões de hoje vão fomentar aí grandes reflexões que, sem dúvida, né, vão todos os espaços da sociedade. Então, não só pela atividade de hoje, né, o núcleo sempre muito presente e com seus eventos. Então, acho que isso, mais uma vez, está sendo uma oportunidade de poder compartilhar, né, e escutar momentos com vocês. Então, obrigada e que seja uma ótima noite a todos. Obrigada, Mariana. Vamos então dar início às apresentações. Eu convido então a Raquel, que dará início ao tema Amparo ou Desalento? Quem cuida da vida? Raquel é psicóloga clínica, especialista em estimulação precoce pelo Centro Lídia Coriá de Porto Alegre. Está em formação na Clínica de Orientação Psicanalítica no IPSE de Novo Hamburgo, sócia efetiva da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, conselheira municipal de saúde pela sociedade no São Leopoldo, coordenadora da Comissão de Educação Permanente do Conselho Municipal de Saúde de São Leopoldo e coordena o Núcleo de São Leopoldo na gestão 2021 a 22. Raquel, é contigo a palavra, então. Então, vivemos os efeitos catastróficos da pandemia do Covid-19. Tempo de mal-estar generalizado, inquietações, vivemos tempos de incerteza. O Covid-19 obrigou as pessoas a mudarem o cotidiano de suas vidas, assumindo uma série de restrições, privando-se de muitas experiências sociais, com o objetivo de se precaver da contaminação, do adoecimento e da própria morte. A situação tem levado a todos buscarem uma nova forma de compreender a vida. Vivemos uma crise sanitária de uma dimensão ainda não contabilizada, enlaçada a uma crise política que se aprofunda e dilacera-se em uma crise econômica e social, finalizando em muito sofrimento. O sujeito fica entregue ao acaso,
com a sensação de que tudo de pior pode lhe acontecer, afetando diretamente os diferentes registros do psiquismo e do real. Vivemos a pandemia do Covid-19. Mas a humanidade atravessou diversos outros acontecimentos avassaladores, como 2 guerras mundiais, a gripe espanhola, entre outros. Exterminaram milhões de pessoas pelo mundo. E olhar para trás, a experiência humana, nos permite recordar que seguimos o caminho possível para acomodar os impactos de nossas vivências. Dia desses, em um encontro online, em que vertia-se em nós a vontade de falar dos acontecimentos que tanto nos angustiavam, calculamos o tempo. Sim, o tempo em que estamos vivendo essa pandemia. 1 ano. Nossas casas, vivendo nossos mundos particulares e buscando alternativas para que tudo isso passe da melhor forma. Crianças. Como estariam as crianças nesta pandemia? A rede que se do seu nascimento, logo nos primeiros dias do advir desse cenário de incertezas. As dimensões de uma pandemia despertam em cada um de nós um misto de afetos, excesso de energia, e mesmo que cada um responda de forma singular, é possível entender alguns pontos. Freud nos transmitiu todo um arsenal teórico que nos auxilia a realizar uma leitura da subjetividade, que nos permite e nos deposita um trabalho muito intenso. Penso em 3 afetos principais. Medo de um objeto, neste caso o vírus, um ser invisível aos olhos e com extrema habilidade de contágio. O medo foi suscitado pela surpresa da situação, que não foi possível analisar, apenas elaborar a cada novo acontecimento. O terceiro afeto, que é a angústia. A angústia, nos diz Freud, em 1932, eu abro aspas, tem uma inegável relação com a expectativa, fecho aspas. É a angústia como aquele sentimento que ocupa um lugar distinto na subjetividade, pois está na base da constituição de cada um de nós. Se dá a partir da relação primordial com o outro materno. Caracteriza-se por ser uma reação diante de um perigo considerado real. Neste tempo de pandemia, a angústia despertada pelas ameaças diárias potencializaram-se, trazendo à tona em cada sujeito a sua própria falta, sua posição subjetiva e a forma como cada um de nós estabeleceu as ameaças primeiras. Esses elementos fazem com que algo universal, ao qual todos estão submetidos, toque a cada sujeito de forma singular, encontrando na angústia traços primários. Sendo assim, nos permite pensá-lo como um afeto base na estruturação do sujeito, que negar a sua existência não faz desaparecer, pois o mesmo está inscrito na subjetividade. Hoje, todos vivemos um ambiente traumático, que nos leva a revisitar as vicissitudes decorrentes das primeiras representações. É preciso, no entanto, recordar dos nossos recursos como seres humanos que somos. Me vem na memória a imagem retratada de crianças pulando corda com a ajuda de soldados em 1944, na Inglaterra, época da Segunda Guerra Mundial. Busco ainda Gilberto Safra, que nos fala que a morte nos ronda, mas as crianças brincam. Citando agora, que não seria somente a criança em formação imatura, mas a criança de cada um de nós, a criança do ser, que tem a possibilidade de seguir.
As crianças são um exemplo vivo da criatividade em ação ao brincarem ao meio ao caos, experimentando nelas mesmas formas de processar seus sentimentos e necessidades. A brincadeira é a ação, é o fio condutor da vida, por meio do qual se organizam e se experimentam. Ainda que não saibamos como elas vão processar tudo isso, sabemos que elas precisam brincar, como for possível. Ao brincar, a criança revela a sua organização perante a realidade, bem como a sua maneira de pensar e sentir o seu mundo. Winnicott, 1982, entende a brincadeira simbólica como uma zona fronteiriça entre a realidade e a fantasia, entre o eu e o outro, e comprova a capacidade que a criança tem de criar e recriar suas vivências. A brincadeira possibilita realmente a criança criar condições de representar situações e compreender melhor a sua relação com o mundo. Seguindo Winnicott, 1975, página 75, eu abro aspas. O brincar é uma experiência sempre criativa, uma experiência na continuidade espaço-tempo, uma forma básica para viver, fecho aspas. A cada nova brincadeira, a criança se desafia e busca uma nova compreensão para uma antiga ação, fazendo assim uma nova descoberta e superando antigas dificuldades. Então, a criança brinca, na tentativa de buscar o prazer e na intensa experiência do saber. Saber sobre si e sobre as coisas que lhe cercam. Brincam para sair da posição de passividade e para se colocar em atividade e buscar compreender o seu mundo. Ela brinca para ser daquilo que ainda não é, no agora, com a simples disponibilidade de estar brincando de faz de conta que eu era. E repete a brincadeira quantas vezes lhe fizer sentido. Há uma preocupação com as crianças, com os impactos do que estamos vivendo e que ainda viveremos. Mas talvez recordar que a humanidade já vivenciou em suas pandemias anteriores seja uma forma de acreditarmos que em tempos de crises altamente dolorosas também podem ser muito criativas. Os impactos mais longínquos podem ser amenizados através de um recordar, lembrar e esquecer, para que depois possa ser tolerado. A criança tem a grande capacidade lúdica e onírica para elaborar experiências muito dolorosas. O brincar e o sonho de uma criança pode nos revelar algo sobre esses impactos que estamos vivenciando. Pois uma criança que não brinca não ousa percorrer o desconhecido. Está desamparada frente à sua trajetória subjetiva, mas quando ousar brincar, fantasiar e sonhar, demonstra que está amparada e assim pode aceitar o desafio do crescimento, podendo seguir em frente em uma posição criativa. Amparar o desalento e seguir o cuidado. Poder transformar o vírus invisível em cuidados visíveis, como um caminho psíquico para a organização de algum mecanismo de defesa, que possa proteger, acolher e cuidar do sujeito. Penso aqui na transformação das angústias em palavras, em brincadeiras, em sonhos, recheados de todo um aparato de significantes possíveis. Obrigada. Obrigada, Raquel. A gente já vai preparando o nosso terreno, né, do que a gente gostaria de apontar. Eu chamo, então, a Fernanda Hoff para dar continuidade ao tema Amparo ou Desalento, quem cuida da vida. Fernanda é psicóloga, psicanalista, membro pleno da Sigmund Freud, Associação Psicanalítica,
sendo coordenadora de seminários e supervisora da formação em psicanálise. Fernanda, contigo a palavra. Obrigada, Lia. A Lia dizia que, então, o terreno vai sendo assentado aos poucos, né? Quando eu e a Raquel pensamos juntas de falar um pouco sobre os inícios da vida, pensávamos no tema amparo ou desalento, quem acolhe a vida. E eu pensei do quanto é momento de ampararmos uns aos outros, umas às outras. E o quanto a Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul faz isso. Há 30 anos participo dessa sociedade, muito me amparou na minha trajetória e penso que eventos como esse são amparo para um grupo que vai além dos nossos grupos íntimos, né? Como o nosso grupo de São Leopoldo da Sociedade. Com isso, eu vou iniciar agradecendo a Mariana Ungaretti, a Raquel Dickel e a Lia Dauber. Mariana pela presidência, a Raquel por coordenar o nosso grupo e a Lia por coordenar a Comissão de Políticas Públicas. Nomeando essas três, eu agradeço a um grupo muito maior, que eu poderia aqui listar inúmeras colegas que fazem parte de todo esse amparo, para dizer que é uma satisfação estar aqui e que eu entendo, sim, de que mais do que nunca precisamos cuidar, nos ampararmos. Precisamos também cuidar do outro. Precisamos cuidar além do sujeito, o social, a política, suas organizações. Raquel já falava disso. Estamos vivendo, além de ameaças por um vírus que acomete o mundo, também por diferentes posições que mantêm de modo radical os privilégios de uns em detrimento de outros, o que torna esse momento mais difícil. A sociedade capitalista impõe formas de organização em que muitas vezes o egoísmo, o privilégio então de uns sobre os outros, impera, rompendo com aquilo que há de mais humano, a consideração ao outro, a alteridade. Por vezes, criamos normas na ânsia de controlar, na ânsia de poder ter, de algum modo, um enquadre que dê conta. Com isso, acabamos excluindo as raças, o gênero, as configurações familiares, quando nos dividimos em grupos. O valor contido em sermos uns diferentes do outro exige a valorização da diferença justamente, os processos vitais ali implicados e a singularidade. Ocupo-me com estes nessa fala, essa escrita, desejando abertura para sempre mais trocarmos ideias e nos fortalecermos. Desde a origem da vida, a consideração das posições de diferença são imprescindíveis. Se hoje entendemos que há inúmeras formas para alguém nascer, é indiscutível o necessário cuidado de quem recebe o bebê. Amparo e sustentação, desde o colo, que com a anatomia do corpo, forma um espaço côncavo oferecido por alguém mais experiente que ao alimentar também anima a vida. Ao dar de comer ao pequeno bebê, aquele que cuida imprime algo vital, uma energia, o pulsional, sexualidade que possibilita ao pequeno ser inscrever-se como ser de desejo. Do contrário, o bebê cai no desalento, no desânimo, e inclusive perde a vontade de comer. A angústia do rompimento do nascimento precisa ser amparada. O encontro com o outro e o amor acolhe a angústia indizível do bebê. E aos poucos, o corpo vai sendo contornado. Uma mãe, o cuidador atento, sabe de que se trata determinado tom do choro. O bebê escuta, mas também precisa ser escutado em sua melodia, pois há instantes de perigo, o que não é assimilável somente pelo encontro do corpo da criança com seu mundo. Precisa aí da mediação de alguém para inscrever-se em um tempo, inscrevê-lo aos poucos numa história,
a partir das suas vivências e sensações, transformando-as em experiências satisfatórias, inscrevendo-as enquanto memória e história. Levinas nos afirma que a humanidade se dá a partir de uma ética, a consideração do outro, ao sermos capazes de nos sensibilizarmos com o que está fora de nós mesmos. O outro que é igual a mim, mas diferente em sua expressão. É sobre a ótica de uma radical diferença que o adulto acolhe a criança que cresce, permitindo que faça suas escolhas, podendo avaliar suas necessidades entre a dependência e a busca da autonomia. E nesse sentido, o momento pandêmico imprime suas marcas quando nossas crianças estão impossibilitadas de ampliar suas referências para além do grupo familiar, tarefa essencial da escola. O distanciamento social, no entanto, não é sinônimo de isolamento afetivo, e sabemos dos grandiosos esforços nesse sentido por parte de educadores e de quem exerce a parentalidade. Por vezes, o desânimo e o cansaço lhes acomete. Necessário se faz que esses grupos possam somar-se, considerando suas diferenças. Enquanto escrevo, remeto-me a algumas imagens das minhas memórias. Minha família costumava, durante a minha infância, acampar nas férias. Acampávamos em uma praia da nossa vizinha Santa Catarina, numa pequena vila de pescadores, onde era praticada a pesca dos arrastões. Os pescadores lançavam grandes redes ao mar e, com suas embarcações, as arrastavam até a areia. Tal experiência acontecia muito cedo da manhã, e quando os barcos chegavam à areia, era preciso dar conta de puxar as redes com as centenas de peixes por elas fisgados. Época de fartura, diferente de hoje, que estamos lidando com muita fome. A comunidade lá somava-se aos pescadores já cansados do mar, e a tarefa era transformada num grande evento coletivo. Se alguns estivessem cansados ou desanimados, podiam contar com a sobreposição da força alheia, um trabalho conjunto. A experiência em comunidade da pesca dos arrastões nos ensina. As diferenças nos tornam ativos. Assim como no início da vida, quem cuida, o adulto diferenciado, anima o pequeno ser, pois nascer não basta para viver. Podemos voltar então à questão da nossa realidade. É preciso cuidar da sobrevivência, mas também do sonho nesse momento. As crianças sabem muito bem brincar enquanto estudam. O que é mais importante mesmo nesse momento para as crianças? O conteúdo da escola ou a manutenção dos laços? A infância e a adolescência nos ensina a valorizar os processos, o transitório da vida, as marcas da temporalidade. Perdemos com a pandemia o modo como vivíamos. Cada um de nós é afetado de modo diferente, tanto pelas intensidades do que nos acomete, quanto dos seus efeitos internos. Aqui eu trago, então, um recorte da música de um cantor gaúcho que se chama Renato Souza. A música é Aquarentado. Diz ele, abre aspas, é hora de olhar horizontes e ver que de longe somos só um grão no universo. E assim entendi que a vida já quase vencida, precisa voltar à raiz, para recobrar a própria essência que a mais sã consciência não sabe hoje o que é ser feliz. O poeta nos fala em recobrar, recuperar, reaver, retomar. Parece dizer da nossa fragilidade e que precisamos retomar a vida. As palavras nos dizem, palavra como um processo de simbolizar aquilo que é vivido no corpo, representar a sensorialidade. Para tanto, é preciso olhar para si mesmo, após o que fora perdido, retomando o seu eu e seguir, podendo buscar outras vias de investir o que nos constitui, os desejos, os ideais. Perder algo é diferente de perder-se. Porém, há o tempo do indizível, quando de imediato algo nos acomete. Faltam palavras. E para não nos perdermos, precisamos recorrer às marcas das experiências vividas nos enlaces amorosos e também às possibilidades atuais de encontro. Ou seja, numa troca sempre em conexão é o outro.
A angústia frente ao perdido, no encontro consigo e com o outro, pode ser ressignificada. Lembrei da menina que dizia que, ao crescer, perdeu o colo da mãe. A mãe se assusta e lhe fala: mas agora sentamos juntas para ler histórias. A menina diz: mas eu perdi o colo. Foi preciso para a sábia menina entender que perdera o colo, falar disso e ver como a mãe receberia e então ir adiante. É preciso perder o colo e reconhecer essa perda para recobrar a vida, como dizia o poeta. É no processo de assimilar o perdido, sem fazer dele o todo, sem colar-se a esse, portanto, que podemos ir em frente, crescer e reinvestir nossos afetos e força vital. Para tal processo, precisamos do tempo, do encontro com a palavra, com o outro que nos recebe. Somos grãos de areia no universo, parafraseando a música. E assim, quem sabe, transformamos-nos como nos processos da natureza, em que o intruso grão de areia faz a ostra resistir formando a pérola. A história de cada um não é linear, menos como uma linha do tempo e mais como redes de pescadores, com nós, falhas, tramas, traumas. É preciso resistir, olhar um ao outro, incluir as diferenças desde os nossos processos internos para incluir o outro em sua radical diferença. Então, ao invés de segregar, sermos veículos que possibilitem o amparo e as construções em rede. E como a palavra rede possibilita diversas associações, diversos sentidos, trago a imagem do bebê em Belém do Pará, imagem que foi mostrada no início, né? Acho que é a Suzana que está administrando as imagens. Bebê no hospital de Belém do Pará, que para de chorar quando uma rede improvisada pelo profissional da saúde, Fábio Marques Ferreira, penso que nós precisamos nomeá-lo, quem lhe cuida. É um enfermeiro muito cuidadoso. O respeito aos costumes, à história do bebê, até ali, que diz da forma como este é cuidado em seu tempo e história. Que essa imagem possa nos inspirar, um ato político. Obrigada, Fernanda, por esse momento tão sensível, né? Já vai emocionando, né, com a vista do bebê. Vamos dar seguimento, então. Eu chamo agora a Laura Benites para apresentar o tema O vírus como totem e a morte como tabu. Laura é psicóloga e psicanalista, especialista em filosofia da linguagem e da comunicação, professora da oficina literária e fundadora do Brota na Poesia. Laura, te passo a palavra, então. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento aqui a nossa presidente, nossa coordenadora, nossas coordenadoras, e convido vocês a imaginar muitas bolhas, uma série de bolhas, mas eu vou falar de só duas. Intitulei meu trabalho como O vírus como totem e a morte como tabu. No mês de março de 2021, fechou um ano desde a primeira vez que foi decretada quarentena no Brasil, em decorrência da pandemia instaurada pelo SARS-CoV-2, o qual provoca uma doença que se convencionou chamar Covid-19. Em geral, foi um ano em que observamos muitos tipos de reações psíquicas ao fenômeno dado. 1, a mais completa indiferença. 2, a minimização da possibilidade da sua existência e efeitos. 3, efervescência de processos de pesquisa pelo mundo. 4,
implementação de medidas sanitárias nos mais variados níveis, tanto individuais quanto coletivos. 5. Contratos sociais, que foram desde o mais completo isolamento social, incluindo o uso de máscaras, higiene criteriosa e pudor. Pudor com a dor, com a doença e a morte. Até as grandes festas e aglomerações, sem proteção, sem higiene, sem pudor algum. Professando o viver a vida e o ligar enfim, vida louca, como um estilo de vida. Seriam os calmos e os desesperados? Em alguns momentos específicos, datados entre dezembro, janeiro ou fevereiro, vimos grupos de pessoas que praticavam rigorosamente os cuidados, se declararem publicamente cansados, e que naquelas datas específicas estariam devidamente protegidos, testados, portanto liberados, para viajar, passear, encontrar familiares, amigos, e com isso muitos aglomeraram-se em aviões, restaurantes, parques, praias. Todos esses acontecimentos foram acompanhados por intensas campanhas nas redes sociais, em especial pelo aplicativo WhatsApp, promovendo ora um, ora outro comportamento, e chamou a atenção a replicação de certos cards direcionados, simultâneos, em cada bolha. Como a doença Covid-19 é a reação ao vírus adquirido no convívio social, no Brasil o contágio passou a ser intrafamiliar, e a partir de março desse ano aparecem as consequências. Muitas pessoas no Rio Grande do Sul passam a conviver com as notícias de conhecidos próximos e parentes doentes, agravados ou mortos, e a se angustiar seriamente. Enquanto era só uma gripe leve, sintomas suaves, podiam permanecer tranquilos e levando de boa, aproveitando a vida, desejando inclusive ser pego pelo vírus por status, para provar a supremacia e para adquirir imunidade, ser pego pelo vírus, declarar-se com Covid, um sinal de riqueza, de ser o escolhido, de pertencimento político, prova de superioridade, de virilidade e potência. O medo das vacinas seria o medo de matar o totem? A nós interessa principalmente o medo da vacina estimulado pelas palavras, contendo a ameaça da perda da condição humana, de transformação em um réptil. Preferem a contaminação. O vírus passa ao lugar de totem. Signo de proteção, pertencimento, declaram nunca terem recebido tão bons cuidados antes. Assim, se formava um clã. Enquanto a outra bolha professa o distanciamento familiar, social, passa a demandar a vacina e, ao obtê-la, se reconhece como fazendo parte do clã do réptil e, assim, se sentindo protegido pelo significante. Os sujeitos vão aparecendo, produzidos pelo imaginário, pelo simbólico, pelo real e pelo sintomal. E na clínica recebemos situações onde a histeria e a neurose obsessiva se enlaçam na produção de sofrimentos em altos níveis de angústia e de toda sorte de queixas, de dores incapacitantes ao nível do corpo também. De todo modo, tivemos no mundo, e em especial no Brasil, um agravamento das condições de saúde da população. E em 24 de março de 21, a China registrou 10 casos de Covid-19, sendo todos de pessoas oriundas do exterior, doentes importados. Nesse dia, a Europa estudava aumentar o lockdown até abril. A Inglaterra repensava a venda de vacinas para a Europa e o restante do mundo, visto a baixa taxa de vacinação de sua própria população. Na Itália, foi descoberto um depósito clandestino de vacinas AstraZeneca e começaram as diligências para apurar a rota e os meios dessa aquisição. Nos Estados Unidos, a vacinação seguia célere. Registravam em torno de 800 mortes por dia, uma queda importante, pois houve tempo em que esses números batiam a casa dos 5.000.
mortos diariamente. No Brasil, batemos o recorde de 3.158 mortes por Covid em 24 horas, no dia 24 de março de 21. E o Senado emitiu pedido de ajuda para vacinas em direção à OMS, à ONU e outros organismos internacionais. Podemos tomar 2 textos de Freud para pensar essas atitudes mentais: o Totem e Tabu, de 1913, e o texto sobre a transitoriedade, de 1916. Nesse último, para pensar a relação entre a morte e o morrer, bem como a negação da possibilidade do morrer, que acomete algumas pessoas, fazendo com que não percebam o seu próprio desespero e se atirem em direção ao ponto final, se expondo destemidamente e reduzindo ou anulando a racionalidade, e com isso a habilidade do intelecto de entregar um ideário para a proteção da própria vida. Olha esse título, transitoriedade, um significante que nos apresenta outros como passagem, trânsito, caminho, tempo, início e fim. Entre eles, surgimos como seus efeitos, sujeitos à brevidade do tempo, desde a perspectiva de que, em algum momento, chegará o nosso termo. O que fazemos? Uns sonharão, outros irão se desesperar. Os primeiros organizarão futuros, como diz o ditado popular, o prevenido morreu de velho, e lançarão mão de construir um viver poético. Os outros correrão em direção ao que temem, sujeitos à sombra da morte, que chamamos melancolia, com o afeto transformado em seu contrário, apresentado como negação, euforia, festa e onipotência do pensamento. Aqui, o texto Totem e Tabu auxilia a pensar os caminhos para o significante vírus, os caminhos que vai percorrendo. Levantei a hipótese do vírus estar ocupando o lugar de Totem e determinando comportamentos, e a morte como um significante da ordem do tabu. Um totem é qualquer objeto, animal ou planta que seja cultuado como um símbolo, ou mesmo pode ser como um ancestral de uma coletividade. Os grupos se organizam em torno dele em clãs, que a partir de várias modificações linguísticas e culturais, hoje chamamos família, que não precisa ser consanguínea. Temos uma palavra nova ainda para designar grupos de interesses nas redes sociais, a bolha, que segundo a Tecmundo começou a se formar em 1997. Às vezes uma estoura, por inflação artificial, investimento em informações falsas, lucro, muito lucro para alguns e grandes perdas para outros. E novas bolhas voltam a se formar, pois o totem maior que reúne todas as tribos se chama dinheiro. No entanto, Lacan, no seminário 14, trabalha com algo e diz assim: essa superfície que chamo bolha tem propriamente 2 nomes, o desejo e a realidade, que estão num contínuo, sem corte, sem costura, do qual só posso tomar conhecimento pelo intelecto, possível de ser produzido enquanto uma especialização de algo por estar na linguagem. O sujeito é produzido no, entre, na e pela linguagem. Era isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Muito obrigada, Laura, pela riqueza das suas colocações que vão nos gerar, não é, muitas discussões daqui a pouco. Eu chamo então, para dar continuidade, a Diana Mohammad com o tema O que encontramos quando buscamos a verdade em tempos de pós-verdade. A Diana é psicóloga, especialista em educação e saúde mental coletiva pela URGS, especialista em psicoterapia de orientação psicanalítica pelo IPSE e sócia efetiva da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul.
Adriana. Oi, boa noite a todos. Muito obrigada. Vou diminuir. Andava me perguntando pela verdade. Não porque estivesse achando falta dela no mundo, muito antes pelo contrário. Nunca vi tantas pessoas tão cheias de verdade. Simultaneamente, também vi a atualidade ser chamada de era da pós-verdade. Seria fascinante se não estivéssemos vivendo uma tragédia. Buscando entender o que isso significa, descobri que o termo pós-verdade foi eleito pelo Dicionário de Oxford a palavra do ano em 2016. Vale lembrar que foi o ano da eleição de Trump e do impeachment de Dilma. O citado dicionário aponta que na era da pós-verdade aproveita-se da ideia de que um fato concreto tem menos significância ou influência do que os apelos a emoções e crenças pessoais. Segundo ele, um indivíduo ou um grupo podem presumir a legitimidade de informações a partir de suas causas próprias, preferências políticas, religiosas, sua bagagem cultural, o que os leva a uma aceitação da informação sem que ela seja verificada. Uma mentalidade em que a verdade fica negligenciada é um terreno fértil para a proliferação de fake news. Para melhor clarearmos, cabe diferenciar fake news de falácia. A falácia é um argumento que se destina à persuasão. Entretanto, é logicamente inconsistente, inválido ou falho, de uma forma ou de outra, no suporte eficaz do que pretende provar. Diferente disso, a fake news consiste na distribuição deliberada de desinformação. Esse tipo de conteúdo é criado, publicado e propagado com a intenção de confundir. Nas palavras de Márcia Tiburi, o objetivo é turvar a visão crítica da realidade. Repetindo, o que fundamenta a ideia da pós-verdade parte do uso que se faz de uma certa tendência que o ser humano tem de julgar os fatos com base em suas próprias percepções. O fenômeno da pós-verdade nasce quando essa tendência é explorada para fins econômicos e políticos. Podemos ver o sucesso dessa estratégia na polarização dos discursos no que tange os modos de condução dos cuidados na pandemia. Temos notícia disso todos os dias, nos jornais e em nossas redes sociais. A polarização não se restringe a autoridades em relação a seus posicionamentos políticos. Vemos diferentes grupos de familiares, amigos e colegas separados, em polos opostos, divergindo em vários níveis. Diante de tanta dureza, me perdi, sem saber o que dizer sobre tudo isso. Só pude voltar ao movimento quando me surgiu uma pergunta. Será que existe um paralelo entre o amor e a verdade? Quando alguém diz que busca o amor, não nos ocorre que esteja buscando descrever o amor. Ainda assim, poderemos encontrá-lo fazendo um poema sobre o amor. Da mesma forma, quem procura a verdade pode não estar tentando descrevê-la, mas é bem provável que a encontramos refletindo sobre ela. Jalal al-Din Muhammad Rumi, um poeta, jurista e teólogo, que viveu há mais de 800 anos e que, acima de tudo, amou intensamente, pensou: a verdade era um espelho nas mãos de Deus, que escorregou, caiu e quebrou em pedaços. Cada pessoa pega um pedaço para si e o olha, achando que tem a verdade. É assim, desde que o tempo é tempo, e segue sendo, mesmo em tempos de pós-verdade. São as pessoas que portam a verdade, mesmo que em fragmentos, mesmo quando iludidas. Não posso pensar na verdade e deixar de fora as pessoas, e não posso
pensar nas pessoas e deixar de fora o tempo. Com essas ideias, me dirigi à psicanálise, um sobrevoo raso em sua vastidão, e encontrei uma palavra capaz de sustentar o caminho que busco traçar. O conceito que eu encontrei foi a posteriori. Com ele, criamos uma ponte no tempo. Vamos ao raciocínio que emerge. O esquema da pós-verdade tem como metodologia disparar emoções e ideias inconscientes, sem que haja possibilidade de serem processadas e pensadas. Isso remete à ideia de trauma. Como os afetos e ideias disparadas vêm de dentro, também podemos nos remeter à ideia de fantasia. Não deixe de pensar que muitas pessoas parecem estar vivendo a pandemia no mundo da fantasia. Vamos às palavras de Freud sobre o que é fantasia. Abre aspas. Fantasia é uma atividade psíquica segundo a qual todas as fontes de prazer e todos os meios de adquirir prazer aos quais se renunciou continuam existindo, sob uma forma que os põe ao abrigo das exigências da realidade e daquilo que denominamos prova de realidade. Considerando que a manipulação de parte da população. Só um pouquinho, Adriana. Ana Cláudia, acho que tu está compartilhando algo conosco aqui. Eu não consigo desabilitar. Tem que ser a própria Ana Cláudia, Suzana. É. Será que ela não está aí? Conseguimos seguir mesmo assim? Posso seguir lendo, se vocês não se importam, não sei como é que vocês preferem. Eu penso que a gente poderia seguir para não interromper a tua fala, Diana. Eu vou voltar então à fala do Freud. Isso, já deu. Vamos às palavras de Freud sobre o que é fantasia. A fantasia é uma atividade psíquica, segundo a qual todas as fontes de prazer e todos os meios de adquirir prazer, aos quais se renunciou, continuam existindo, sob a forma que os põe ao abrigo das exigências da realidade e daquilo que denominamos prova de realidade. Considerando que a manipulação de parte da população leva à sua alienação, considerando que no texto bate-se numa criança, Freud afirma que a fantasia recalcada é uma construção da análise, e considerando que é a posteriori que se confere a simbolização de eventos traumáticos, me ocorre que é possível fazer uma tentativa de pensarmos sobre os tempos da construção da fantasia na pandemia. Vamos ao exercício. Primeiro tempo da fantasia. O enunciado se apresenta como exterior ao sujeito, como uma lembrança imprecisa. Alguém é batido por um adulto, uma figura de autoridade. Essa fase, segundo Freud, é marcada pelo sadismo. O indeterminismo do sujeito e do objeto da ação permitem o gozo sádico desprovido de culpa. Poderíamos escolher qualquer semana da pandemia e ilustrar esse primeiro tempo com as manchetes de jornal, com a banalização do número de mortos na pandemia, ou com certos comentários de arrepiar que se vê nas redes sociais. O trabalho de desdobrar a cena em análise conduziria o sujeito à implicação. E o enunciado, o pai bate numa criança odiada por mim, concluiria essa primeira fase e se passaria para a segunda. Segundo tempo da fantasia.
Esse é o ponto em que Freud se refere à fantasia como uma construção e análise. Eu sou batido pelo pai. Essa segunda fase da fantasia é decorrente da culpa produzida pelo gozo sádico do primeiro tempo. Ainda é um trabalho preliminar. É a produção da implicação e do endereçamento da demanda. Aqui aparece tanto o caráter masoquista quanto a ambivalência. O pai me bate, logo ele me odeia. Sou amado pelo pai, pois ele me bate. É aqui que vejo os polos se encontrarem. O grau de demanda condiz com o grau de implicação. Uns se implicam a partir do que pensam, outros se o corpo vier a padecer. Ou seja, nem todos querem tomar a vacina, mas se infectados, ninguém recusa um leito se vier a precisar. Terceiro tempo da fantasia. Reconhecido o gozo masoquista, a fantasia adquire um caráter erótico. O sujeito pode voltar à indeterminação inicial, gozando sadicamente como espectador da cena. O importante nesse tempo da fantasia é que o sujeito está nas duas posições, aquela que é batido, porque se identifica com o personagem, e aquela que é o observador da cena. A posição masoquista da segunda fase permite que se produza um amálgama com o sadismo anterior. Através da forma sádica e da satisfação masoquista, o sujeito situa-se tanto do lado da atividade quanto da passividade. Imagino que tanto agora quanto no futuro, quem viveu a pandemia, quando olhar para trás, acabará vendo esses dois lugares, o lugar de quem sofreu e o lugar de espectador. Vimos no primeiro tempo o sujeito excluído da cena. Se há gozo, é do outro. É um tempo dessubjetivado. No segundo tempo, a construção da fantasia, que inclui o sujeito na cena, é paradigmático da própria constituição do sujeito. No terceiro tempo, o sujeito é ao mesmo tempo objeto na cena e sujeito do gozo, produzido por ela. O sujeito passa do lugar de observador excluído ao de sujeito dividido. Penso que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, se as pessoas puderem se perguntar: quem sou eu na cena? Poderão colocar em causa o desejo do outro, ao qual porventura estavam alienados. E assim poderão estar um tanto mais próximas do saber insabido, do inconsciente, de sua verdade. Somos todos divididos embaixo da fantasia que vestimos. Com essa ideia, até faz sentido que minha busca pela verdade me trouxe a fantasia. Muito obrigada. Obrigada, Diana. Faz a gente, nos leva, não é, a nos questionarmos qual é o nosso lugar nesse mundo, não é, nesse mundo de pandemia, né, que estamos todos sofrendo. Seguimos, então, com a apresentação da nossa colega Ângela Maria Miller, com o tema A Pandemia e as Dimensões do Cuidado à Cidade. Ângela é arquiteta e urbanista, graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, pós-graduada em Cidades, Gestão Estratégica do Território Urbano pela Unicinos e é sócia efetiva da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, Núcleo São Leopoldo. Chama a Ângela, então, para iniciar a sua fala. Bom, boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês hoje e contribuir um pouquinho com o debate que está proposto aqui pelo nosso Comitê de Políticas Públicas. A minha experiência de trabalho se dá muito na gestão pública, eu coordenei projetos de habitação de interesse social e de inclusão urbana ao longo da minha carreira, né? E atualmente eu estou estudando algumas coisas diferentes aqui que vocês vão ver. Eu fiz um texto em 3 partes que se entrelaçam, é um texto em estado bruto ainda, que vai ser aprofundado e melhorado, né? Mas vai servir para o nosso debate aqui hoje. Então, a pandemia e as dimensões do cuidado, a cidade. Um contexto geral, primeira parte.
As cidades brasileiras, mesmo com uma base legal avançada que rege as políticas urbanas, como o Estatuto da Cidade, aqui no Brasil, por exemplo, estão cada vez mais excludentes e insustentáveis. Esse fenômeno não é perceptível somente nas cidades brasileiras. Em maior ou menor grau, é um fenômeno que atinge as cidades em muitos outros países. Porém, a exclusão não se restringe à questão espacial, na falta de um lugar físico para a moradia. Se não vejamos, atualmente cerca de 80% da população mundial vive em cidades e até o ano de 2050 esse percentual deverá passar de 90%. A população total do mundo é de 8 bilhões de pessoas. Dessas, 1,3 bilhão de pessoas são multidimensionalmente pobres, que têm carências em saúde, educação e qualidade de vida. Desses, ainda, temos 356 milhões de crianças e as mulheres são maioria, cerca de 70% dessa população. No Brasil, de acordo com o IBGE, 13,5 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza, ou seja, vivem com menos de $1,90 por dia. Importante ressaltar que 75% dessas pessoas, referindo-me aqui ao Brasil, são pretas ou pardas, e mais da metade são mulheres. Além disso, o Banco Mundial prevê que em 2021, outras 150 milhões de pessoas ao redor do mundo cairão em extrema pobreza devido à pandemia. Dessas, 82% vivem em países de renda média, como o Brasil. As camadas mais pobres da população não têm renda mínima, a maior parte vive em extrema pobreza, ocupam áreas de risco ou de preservação ambiental e não têm acesso à água potável, coleta de esgoto, rede de serviços em saúde, educação, habitação, enfim, etc. Resumidamente, o cenário acima descrito dá uma ideia da dimensão e do perfil da desigualdade, da pobreza e da exclusão social mundo afora. O cenário remete a uma questão sobre a subjetivação. Como se dá o processo da formação do sujeito, da consciência de si, do seu potencial e do seu papel na sociedade, se em grande parte das vezes já nasce na condição de excluído? Segunda parte, cidades, segregação e pandemia. Historicamente, as cidades são construídas sob o ponto de vista capitalista e patriarcal, com o foco voltado para economia e produtividade. Basicamente, as cidades são planejadas para os automóveis em detrimento ao pedestres, bicicletas, transporte coletivo. A divisão em setores pré-definidos, que em urbanismo nós chamamos de zoneamento, contribui para a segregação do espaço urbano e aumenta a necessidade de deslocamento, como, por exemplo, casa-trabalho. O processo de financiarização da terra urbana estimula a especulação de vazios urbanos e expulsa a população de baixa renda para a periferia das cidades, provocando a ocupação de áreas públicas de risco e áreas de preservação permanente, sem acesso à infraestrutura, habitação e serviços públicos, e quando existem, são precários. Essa forma de urbanização impacta diretamente a vida das pessoas e o meio ambiente, além de transformar a cidade em mercadoria. A segregação urbana é a materialização da segregação social. Representa uma disputa constante sobre a ocupação do território e as contradições socioeconômicas da sociedade no contexto da cidade. Em 2020, a pandemia de Covid-19 pôs esse contexto em xeque, provocando reflexões e a formulação de novos paradigmas que nortearão formas de adequação e reorganização do espaço urbano. A pandemia deverá se estender por um longo período e provocará mudanças no comportamento urbano e afetará a vida nas cidades em todos os seus aspectos. O país está próximo de registrar 400 mil mortos por Covid-19. Se compararmos o número com a população de São Leopoldo, que é de 200 mil habitantes aproximadamente, teremos o equivalente a 2 cidades inteiras de mortos.
Aí me faço mais um questionamento, né? Qual será a profundidade do impacto da desigualdade social e da pobreza potencializadas pela pandemia sobre as cidades? Retomando a reflexão inicial sobre a subjetivação, como ficarão as relações sociais no ambiente urbano? As cidades serão habitadas por sujeitos ou indivíduos? Terceira parte, urbanismo feminista e o cuidado. Considerando a necessidade de mudanças de comportamento urbano e de novas premissas para o planejamento urbano, apresentaremos algumas possibilidades sob o ponto de vista do urbanismo feminista, que vem se destacando como alternativa para a construção de cidades mais humanas, justas, resilientes e sustentáveis. A referência nesse tema que eu busquei é a cooperativa Collectiu.6 de Barcelona, Espanha, coordenado pela professora, arquiteta e urbanista feminista Zaida Muxi. A cooperativa é formada por arquitetas, sociólogas e urbanistas. Segundo a arquiteta, a partir do reconhecimento de que as cidades são planejadas com base nos valores da sociedade capitalista e patriarcal, valores esses perpetuados na forma física dos espaços urbanos, é proposto que para a transformação desses valores é preciso repensar os espaços públicos sob a ótica da vida cotidiana. Ou seja, são os espaços que permitem cuidar de nós mesmos e de outras pessoas, promover espaços de troca e apoio mútuo e fortalecer os laços comunitários. Espaços cujas qualidades respondem tanto à vida doméstica como à vida na comunidade e na vida pública. São palavras dela. Sob a perspectiva feminista, o planejamento urbano busca garantir 5 qualidades urbanas. A proximidade, que é a qualidade que permite que o acesso aos serviços fique perto de casa e possibilite realizar atividades a pé ou utilizando um transporte público com um pequeno deslocamento. Diversidade, que é ter acesso ao local a um comércio diversificado, praças e áreas de lazer e possibilidade de diferentes modais de transportes públicos. Autonomia, que está relacionada com a acessibilidade universal e, acima de tudo, com a percepção de segurança, a disponibilidade para usar os espaços de forma gratuita e a qualquer hora do dia. Vitalidade é a qualidade que proporciona espaços com vida na rua. E, finalmente, a participação nos processos de tomada de decisões urbanas, os bairros, através do reconhecimento de sua história e da memória, em particular, valorizando e tornando visível a história e as contribuições das mulheres nesses locais para a sociedade. Para o urbanismo feminista, a vida das pessoas deve estar no centro das decisões urbanas, com especial atenção às mulheres, pois, como diz a arquiteta Zaida, abre aspas, o confinamento revelou a importância do trabalho de cuidado na vida urbana, que geralmente pesa sobre os ombros femininos, responsáveis pelas tarefas domésticas, cuidar e educar os filhos, zelar pelos idosos e doentes. É um trabalho invisibilizado, sem remuneração e valorização, mas que sustenta a economia. Ainda nas palavras dela, sem reprodução não existe produção possível. Portanto, sem investimento na sustentabilidade da vida, não existirá empresa ou Estado que funcione. O que importa é a vida humana e também as outras vidas, pois se acabamos com o planeta, tão pouco existirá sobre o que produzir e governar. A única forma de continuar produzindo será colocando o cuidado no centro, e as políticas urbanas devem estar dentro desta lógica. Então, fiz mais uns questionamentos aqui, né? E quais são os desafios de repensar as formas de planejar e projetar os espaços domésticos e os espaços públicos a partir da vida comunitária? Como desenhar políticas públicas urbanas sob o ponto de vista do cuidado? Muito obrigada. Ângela, muito obrigada. Obrigada mesmo por nos propor a pensar, né, toda a questão do cuidado, do sujeito, da cidade no meio desta pandemia toda. Muito obrigada. Eu quero convidar agora
a nossa colega Lia Dalbert, né? Psicóloga, clínica mestre em Psicologia da Saúde, Comportamento Social pela Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande. Especialista em Psicologia Clínica e Psicodiagnóstico. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Aconselhamento e Psicologia Pastoral da Faculdade Este, São Leopoldo. Membro do Círculo Fenomenológico da Clínica da Vida da USP de São Paulo. Conselheira no Conselho Municipal de Saúde, membro efetivo da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Nossa colega Lia abordará o tema máscaras e vagalumes. Obrigada, Raquel. Obrigada, Raquel. Boa noite a todos e a todas, novamente. Eu quero saudar a todos na pessoa da Mariana, como presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul, e a Raquel, como coordenadora do nosso núcleo. Fazendo minhas também as palavras da Fernanda, né, dizendo do acolhimento que esta sociedade proporcionou a ela e também a mim, quando do meu retorno ao Rio Grande do Sul, e proporcionando uma ancoragem no retorno da minha vida profissional. Então, é com muito prazer que estou aqui também, fazendo uma pequena contribuição à nossa discussão de hoje. Neste momento, o nosso cotidiano é atravessado por uma ameaça de perigo à saúde e à vida, uma realidade compartilhada pelo mundo que cada um enfrenta à sua maneira. Devemos nos recolher em nossas casas como medida de proteção. No entanto, em casa, temos um hóspede, o horror causado pelo conhecimento da realidade traumática da pandemia, a constatação de que muitos não vão conseguir permanecer vivos e que certamente não apenas a saúde física está ameaçada. Tempo traumático quebra na continuidade da nossa vida. Tempo de excessos de informações, de incertezas, de perdas de todas as ordens, de medos. O ambiente entrou em colapso e, por ser parte dele, também nós, com mais ou menos intensidade, temos a vivência de um colapso. O colapso caracteriza-se pela desconexão. Perdemos a continuidade, o movimento, o ritmo. Nas minhas leituras para esse momento, encontro a metáfora a partir do olhar de Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, para a vivência de um bebê que, em busca de um ritmo estável em um útero que o alimenta e protege, dependente absoluto do ambiente que o recebe, trazendo consigo a necessidade de construir a crença de que sua condição de ser vivo não está ameaçada. O medo do colapso é um ponto bastante importante na teoria de Winnicott. O bebê nasce sem recursos suficientes para se virar sozinho neste mundo. Para sobreviver, é preciso que este ambiente seja apresentado em uma rotina de cuidados físicos, consistência da presença, continuidade e previsibilidade, ritmo alternado entre excitação e quietude, numa linha de desenvolvimento sem quebras importantes, sem experiências invasivas de qualquer natureza. Este mundo previsível, experienciado em pequenas doses, advindas da relação de mutualidade entre os dois, mãe e bebê, permite que este se movimente e construa seu mundo interno e a noção de confiança de ser no mundo, no seu tempo e ritmo, para seguir o curso da vida sem grandes sustos. Ser significa ser com o outro, junto com o outro, no encontro com um ambiente que chamamos mãe, que esteja lá de forma viva, presente. O que faz uma mãe com seu bebê chama-se cuidado, e cuidar é sustentar. No que se refere ao ato concreto de segurar um filho nos braços, o que só pode ser feito delicadamente, mas a todas as ações que apresentam o mundo ao bebê.
A família continua essa sustentação e a sociedade sustenta a família. Esta é uma tarefa árdua, exige muito de todos e por muito tempo. Então, o ambiente pode falhar no cuidado, que deixa de ser acalmador e torna-se intrusivo, excessivo. Esta falha, conforme a sua intensidade, pode interromper a linha de desenvolvimento e a interrupção pode ser uma quebra, um colapso que provoca a sensação de perder quem o sustenta e a quem aprendia a reconhecer e amar e ser jogado no vazio. Uma citação de Jacques André, em seu livro Desordens da Vida, refere que se alguém pode conciliar um sono profundo num voo de avião, significa que pode dispor de uma confiança íntima quase absoluta em quem está sustentando. O bebê é um ser sustentado no ar, e quando mal sustentado, algo nele cai e desmorona. Esta é a vivência de um colapso. Seguimos então. Eis que nos abate um fenômeno universal, que nos joga no espaço vazio, em queda sem fim. Uma contingência da ordem da falha ambiental, uma vez que a mudança é abrupta e rompe a continuidade sustentada e conhecida das condições de vida. O isolamento, perdas afetivas severas, perdas econômicas, a sensação de insegurança a cada momento, o esfregar na cara a nossa finitude. Um colapso que implica a todos e nos defronta com o modo como fomos nos arranjando em nossa subjetividade. Um ambiente intrusivo, invasivo e ameaçador que não cessa, que não alivia, serve como caixa de ressonância de antigas feridas e reativam núcleos mais fragilizados, que vão minando as possibilidades de enfrentamento até dos mais fortes. E não se sabe quando terminará. É um trauma cumulativo e o ambiente tem falhado continuamente em oferecer recursos de enfrentamento. Nosso metabolismo de autoconstrução permanente se vê invadido e inundado por uma situação a qual não conseguimos ainda significar. Nem tivemos tempo para modificar o significado da experiência. A invasão ao nosso psiquismo provoca um rompimento e provisória ou definitivamente cria-se um buraco, um desgarramento, um desligar de forças que impede de pensar e de buscar soluções criativas para se ligar novamente. Sem poder confiar no ambiente, tudo se torna perigoso. Na etiologia do sofrimento de hoje, no medo da morte que paralisa, no acúmulo de faltas, perdemos coisas, ficamos indigentes. Estamos em estado de deprivação. Deprivados do contato pele a pele, do abraço, do beijo, do colo aconchegante, reparador, dos encontros festivos. Isso é bom para a prevenção da contaminação, mas não é bom para a qualidade dependente da espécie humana. Deprivados da nossa casa, home, que não é mais um lugar de descanso e relaxamento. Deprivados da tranquilidade para vivenciar nossos processos internos, para poder dar sentido ao vivido e traumático. Estamos sempre em alerta, ficamos em carne viva. Mas se por um lado temos um ambiente que falha, por outro, o ambiente somos nós. Não podemos com a pedra enorme que foi jogada no nosso quintal, mas poderíamos transformar nossas condições psíquicas e relacionais do nosso ambiente para começar a quebrar a pedra e tentar sair da paralisia? Podemos pensar com o Winnicott que é na vida comum, na parcialidade, nos detalhes do cotidiano que reside o lugar de albergue que pode concernir com o outro. Como a mãe que transfere confiança com sua presença viva apresenta o mundo em doses para o bebê, podemos estabelecer um ritmo que possa fluir de forma mais tranquila, criar ou recriar, com um ritmo compartilhado, a experiência prazerosa necessária para a aquisição da confiança?
A primeira palavra que constitui o título da minha fala, máscaras, representa o cuidado mais básico que podemos nos valer desde o início da pandemia. Pode ser apenas um pedaço de tecido, mas isso é o concreto. Mas a trama desses fios que formam uma barreira contra o perigo constrói um senso de continuidade, de segurança, de resistência na vida que nos fortalece psiquicamente. No final, dão a medida da vida sendo tecida. Cuidado consigo e com o outro. Empatia. Há dias atrás, eu vi um post no Instagram que dizia assim: dentre tantos sentidos que possamos dar à máscara, percebi que ela, na verdade, nos deixa mais bonitos, porque pouca coisa é mais bela do que a demonstração de respeito ao próximo. Aí está um voto de confiança e esperança. No pacote da confiança e esperança, além da máscara, a vacina, o álcool em gel, o movimento em direção ao outro, mesmo à distância, e igualmente imprescindível a disponibilidade para deixar-se encontrar pelo outro, ser encontrado. Tocar e ser tocado, mesmo pelas telinhas. Escutar e ser escutado, como a gente tem feito nos nossos consultórios online. A mão estendida, troca de gentileza, pequenos gestos que podem ter significado de amparo e alento. Um ritmo mais suave, rotinas simples. Lembram? Ambiente de consistência, confiabilidade, continente. E descanso. É o que o Winnicott chama de manejo, o hold. O que sustenta o bebê também nos sustenta frente ao caos. Sustentar compartilhando. Um espaço para respirar nestes tempos sombrios tem a força de uma resistência que podem nos fazer como vagalumes, que emitem sinais luminosos na escuridão. Pequenos gestos, mas plenos de vida que alimentam o pulsar vital e podem abrir sentidos e iluminar um pouco a frente. Os vagalumes são frágeis, mas sua pequena luz, ao juntar com os demais, pode iluminar o túnel escuro. Às vezes, podem se cansar e desaparecer, mas se cada um de nós puder relembrar o quanto ficamos fortes quando reconstruímos a possibilidade de confiar, a luz volta a pulsar com o farol de dispensar a escuridão. Juntos, fazendo laços no tempo e ritmo, no ambiente receptivo, capaz de tecer o psíquico novamente, remendando os buracos vazios onde o trauma nos jogou. Finalmente, poderíamos voltar a nos sentir razoavelmente à vontade em estarmos vivos e confiar em que, em algum nível, a vida vale a pena ser vivida. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Lia. Maravilhosas tuas palavras. Lindo fechar nossa noite. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Raquel. Seguimos, então. Nossas apresentações, então, se deram. Agora podemos abrir para discussões. Não sei se já temos alguma questão a gente poder falar lá no chat. Estou olhando aqui desde o início. Pessoal parabenizando, agradecendo pela riqueza, pela sensibilidade das falas. Aqui tem um comentário do Alexandre. Ele diz que acabamos de falar do Brasil tendo a quantidade de gente vivendo na miséria. E ele questiona sobre se cidades planejadas desse tipo poderiam ser utopias. Bom, Tem mais uma aqui, Ângela, quem sabe eu já falo, daí tu... Da Renata. Quero mapear paisagens e territórios contigo. Linda cartografia.
Aliás, quanta potência trazida nos discursos de todas essas mulheres aqui hoje, hein? Muita gratidão. Pode seguir, Angela. Bom, o que seria de nós sem utopia, né? Para a nossa realidade de cidades brasileiras, fica realmente difícil de imaginar uma situação mais agradável, vamos dizer assim. Mas essa é uma tendência não só aqui no Brasil, mas na América Latina e em outros países, a África subsaariana, enfim. Mas as pessoas estão buscando, de alguma forma, mudar esse cenário, né? Não é fácil mudar isso, a partir do que nós já temos construído por aí. Mas a pandemia botou muita coisa em xeque, né? A pandemia, ela está deixando um rastro de mortes, de destruição, de dor e sofrimento em todo o planeta, né? E isso nos leva a repensar muito do que nós temos feito até aqui, tanto em termos de vida cotidiana, quanto em termos de urbanismo, de cidade, né? Nas nossas vidas pessoais, enfim, né? Eu falo assim, em termos de coletivo, né? E naquilo que nós construímos, nós estamos arrasando esse planeta em termos ambientais, né? Boa parte do que nós estamos vivendo hoje também é resultado disso, né? Embora muita gente negue, mas os cientistas já vêm nos alertando há muitos anos sobre o que nós estamos vivendo hoje. Há muitos anos, né? Inclusive, para quem não sabe, tem um relógio chamado de relógio do juízo final, que foi construído em 1947 por cientistas nos Estados Unidos. Inclusive, tem uma música do Iron Maiden, que chama 2 Minutes to Midnight, 2 minutos para meia-noite, que fala sobre esse relógio do juízo final. E os cientistas estabeleceram a meia-noite como a hora limite da humanidade, né? E esses 2 minutos que faltam são todos os eventos mundiais que impactam sobre o meio ambiente e sobre a vida no planeta, né? E no último levantamento que foi feito, esse relógio ele é atualizado de tempos em tempos, então considera os grandes eventos mundiais, como por exemplo as guerras, armistícios, né, grandes decisões políticas, né, que impactam, enfim, na vida do planeta. E a última atualização falta 1 minuto e 48 segundos para meia-noite, né, que seria a nossa hora derradeira, né? Então, essas cidades são utopia? São, talvez, né? Mas a gente não pode deixar de tentar buscar isso, né? Em questões, na minha área, pelo menos, como urbanista, né? A gente tem que buscar melhorar as cidades, melhorar a qualidade de vida das pessoas, observar como essas pessoas se movimentam sobre a cidade, como se constituem as suas relações, como é que elas se sentem dentro dessas cidades, né? Para daí buscar novas formas de projeto, novas formas de desenhar políticas públicas urbanas, né? E eu acredito que isso se dê um pouquinho em todas as outras áreas, para quem trabalha, né, e olha sobre a cidade, né, desse ponto de vista. Então, é isso, a gente tem que sonhar, né? Se não fosse utopia, o que seria de nós, né? Tomara que um dia a gente chegue nesse ponto de estar numa cidade mais sustentável, né? Sem poluição, sem violência, sem racismo, sem feminicídio, né? Com as mulheres podendo circular livremente nos espaços urbanos, com suas crianças, né? Poder brincar na rua, né? Hoje em dia está todo mundo enclausurado, está todo mundo preso dentro de casa, e não é só por causa do confinamento da pandemia, nós já andamos presos há muito mais tempo. Isso agora só ficou evidente e ficou mais necessário em função do que nós estamos vivendo, né? Eu
torço, né, e tenho muita esperança que isso nos ensine alguma coisa, né? Muito se tem falado sobre o que vai mudar, as pessoas vão melhorar ou não vão melhorar. Eu tenho para mim de que quem já não era lá muito, né, muito boa pessoa, vamos dizer assim, vai continuar sendo assim, acho que não vai mudar muito. Mas quem sonha e quem acredita num mundo melhor, certamente vai sair fortalecido dessa situação. E vai ter condições, como as gurias aqui falaram, né, dentro da psicanálise, da psicologia, que vocês estudam isso, né, terão condições de usufruir desse novo momento, né? Então, eu tenho uma grande expectativa, né? Ultimamente eu tenho lido muito sobre essa questão do urbanismo feminista, né? O que eu falei aqui hoje eu tirei de 2 publicações que eu achei na internet, né? Que eu achei muito interessante, essa cooperativa que está atuando na Espanha e já conseguiu projetar algumas coisas diferenciadas, né? No Brasil, nós temos movimentos de arquitetas, urbanistas também, que trabalham essa questão, né, de um urbanismo mais humanizado, né, e mais feminista, né, voltada justamente para essa questão do cuidado, né. Tem alguns movimentos, né, ainda não é uma coisa assim que de grande vulto, mas eu tenho a impressão de que com o passar do tempo agora, até em função de tudo que a gente está vivendo, essas novas movimentações, esses novos movimentos que trazem alternativas à urbanidade vão ganhar força e adeptos, né? Porque é uma forma também, né, da gente trabalhar em conjunto para tentar atingir esse estado utópico, né? Mas é um trabalho gigantesco, sem dúvida. É um trabalho gigantesco e eu acredito que cada um de nós deve fazer a sua parte, né? Mesmo é um trabalho de formiguinha. E somando tudo isso, a gente consegue, se não chegar a atingir a utopia, pelo menos a gente consegue melhorar um pouco a vida de quem mora em torno da gente, né? Do nosso meio ambiente mais próximo, né? Porque tem muita gente passando necessidade, tem muita gente passando fome. Eu conheço a periferia da cidade de São Leopoldo como a palma da minha mão. Eu trabalhei muitos anos na prefeitura, na Secretaria de Habitação. Eu sei o que as pessoas sofrem e a discriminação que elas sentem. Me desculpem. Mas isso me emociona porque eu conheci muitas pessoas, né, que fizeram, eu não saí com esse ponto de vista da faculdade, né? Na faculdade a gente desenvolve algumas coisas nesse sentido, porque a arquitetura e o urbanismo é uma ciência social aplicada, né? Então, a gente trabalha essas questões de habitação de interesse social e das dificuldades na cidade, de acesso à cidade, de direito à cidade. Mas uma coisa muito diferente é ir até a periferia. Eu coordenei um trabalho até o final do ano passado na Secretaria de Habitação chamado Inclusão Urbana. Nós fizemos uma parceria com a Unicinos, do curso de Arquitetura e Urbanismo, e nós levávamos os alunos de Ateliê 6 para conhecer a periferia. E a partir da interação desses alunos com a comunidade das ocupações, eles voltaram para a sala de aula para propor alternativas de habitação de interesse social e de situações de projeto urbano que melhorassem a qualidade de vida dessas pessoas. Então, foi uma experiência muito interessante, né? Porque os alunos se deram conta da realidade que as pessoas vivem. Porque dentro da academia, dificilmente se tem a noção clara do que é. Se vê filmes, enfim, se discute, se debate, se lê coisas, né? Mas ir até a periferia e ver o que acontece lá com as pessoas e por que elas estão lá, o que tudo provoca para elas estarem ali, é outro mundo, né?
e aí a gente descobre muitas coisas. Isso muda muito o ponto de vista da gente sobre a cidade, muito mesmo. Enfim, já estou falando demais, vocês me desculpem, eu falo pelos cotovelos, eu me emociono, mas enfim, eu gosto muito do meu trabalho, né? Eu gosto muito de falar sobre cidades, porque elas são um organismo não só de concreto e aço, mas são um organismo vivo, onde a vida pulsa, onde as coisas acontecem, onde as pessoas se encontram, se desencontram, onde há projetos de vida, né? Que querem florescer. Então, é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre cidades. Então, me desculpe se eu estou aqui me extrapolando aqui na conversa. Suzana, temos algumas falas no chat. Eu gostaria também de falar. Estou falando, e aí eu vou vendo aqui, depois da tua fala, a gente vê mais uma daqui. Tá. Tem uma outra questão no chat. Eu vou iniciar e depois a gente vê. Obrigada, Ângela, pela tua participação na sociedade, né? Desde o início, quando a gente teve contato contigo e te conheceu através da Laura, sempre foram muito ricas as contribuições que tu trouxeste, e eu penso que a gente vai tendo, né, a ti como uma possibilidade de observar outros horizontes, né, além da psicologia, né, e a gente vai projetando e construindo novos caminhos aí para entender, né, o ser humano. Eu também agradeço a oportunidade de estar tendo o ponto de vista de vocês. Eu tenho aprendido muito com vocês, eu repito isso toda vez. Só nos enriquece. Mas eu fiquei pensando assim, nosso lugar, não é? Como conselheiras no Conselho Municipal de Saúde e na Comissão de Políticas Públicas, que é o nosso lugar de hoje, né? Aqui, né? E pensei naquelas nossas falas, nos nossos encontros, né, para construir esse momento, o quanto a gente trouxe, não é, do inundamento, né, desse momento, e como até a condição das leituras que a gente foi fazendo nos assolou, assim, não é? Nos atolou, né, em tantas coisas que já vinham sendo escritas, mas me parece que tem a ver com a qualidade também daquilo que é dito, não é? Que é uma qualidade difícil de se digerir, né? Que é muito dolorosa, muito difícil, né? E com um sentimento até de não ver perspectivas, né? Por isso também pensei de que a gente precisaria pensar até como representantes da sociedade de psicologia, não é, no Conselho Municipal de Saúde, de que forma que a gente poderia também contribuir para uma construção das políticas, não é? Porque me parece que a gente não pode enfrentar uma pedra enorme, né? Como eu falei, porque não depende da gente, não é? Não só do nosso mundo, né? Da situação de hoje, não depende da nossa vontade de ir lá e fazer, né? A gente fica com o sentimento de estar impotente, de certa forma, não é? Até que nós nos achamos, de certa forma, em construir a nossa fala, levou um tempo, né? E eu acho que é nesse sentido que a gente pode estar levando também para a nossa comunidade, né, através do conselho, o que a gente compreende, não é? Dando significado àquilo que a gente está compreendendo na nossa discussão aqui, fora daqui, enfim, para que a gente possa fazer um pouquinho lá dentro, né? Que o pouquinho que a gente faz já parece
parece pouco, mas já é muito, né? A gente tem observado isso na prática e das coisas mais objetivas, mais óbvias de reorganizar o nosso mundo, não é? Nosso entorno, não é? Dentro daquilo que a gente pode fazer ao nosso alcance. Então, para mim, me trouxe uma sensação mais de alívio, de esperança, não é? Dentro desse caos todo, né? Que a gente tem vivido, porque se a gente olha, não é, para o grande, né? Para o grande entorno, a gente fica muito desesperançado. Enfim, né? Só queria trazer esse olhar, não é, que a gente está tendo dentro do Conselho Municipal de Saúde, que é um lugar muito importante que a gente tem construído, né? A Ângela também está lá e discutido bastante para a gente conseguir fazer, né, um pouco do que ou levar um pouco da gente conhece para contribuir para a comunidade. Tem uma pergunta ali aqui que é para todas, que é da Renata, diz assim: mulheres, quais são os maiores desafios que vocês têm enfrentado na prática de vocês em tempos como este que estamos vivendo? Vocês acreditam que eles se estenderão para além da pandemia? Aí tem mais agradecimentos e reflexões. A Janete gostaria de se inscrever, falar. Acho que a gente pode seguir. Fernanda quer falar? Posso eu? Sim, eu me inscrito, mas quem sabe é a Janete primeiro. A gente vai. Posso falar. Tem uma questão antes também, né? Mas a Fernanda falou que a experiência em comunidade nos fortalece, e isso que está nas nossas vivências primeiras que nos constituem, né, como humano, foi tão bem trabalhado em todas as falas, e eu queria poder dizer da minha alegria de estar aqui e escutar essas contribuições hoje. Agora, por último, né, surgiu essa questão da utopia e me fez lembrar como isso, na verdade, tem a ver com uma parte das cidades, mas não só, né? Acho que a gente está falando disso, vocês estão falando disso o tempo inteiro hoje aqui. Me fez lembrar uma pichação lá no museu do Niemeyer, que dizia assim: procura-se uma utopia. Então, como a gente, nas nossas escutas, também, né, ficamos tão envolvidos com isso o tempo inteiro. E hoje, enquanto escutava vocês, eu também me lembrei de um pedacinho de uma letra de música, e eu queria compartilhar, que é da Maria Gadu, e que ela diz assim: sem ser mais o mesmo, ainda sou quem era. E isso ficou muito para mim, assim, a partir das falas de vocês, né? Porque como a gente vai vivendo tudo isso que está nos acontecendo, o que fica de tudo isso? Vocês falaram muito do pensar, do brincar, eu achei muito tocante a forma como apareceu isso hoje aqui, né? Se a gente não puder sonhar, vai ser difícil de lidar com tudo isso que a gente está vivendo e que pressupõe confiança, para ser tudo do cuidado, como vocês falaram tão bem, né? O cuidado pressupõe confiança, e a gente está com esses laços de confiança tão abalados, né? Então, essa troca hoje, juntando tantos grãozinhos de areia, né, Fernanda, eu achei belíssimo. Eu saio, assim, muito tocada e muito enriquecida com tudo, assim, que eu escutei, gostaria de compartilhar isso com vocês. Fernanda? Obrigada. Eu fiquei tocada pela emoção da Ângela e provocada pela pergunta da Renata de quais são os nossos maiores desafios. E eu vejo que um desafio no meu trabalho, pensando
muito na minha singularidade no momento é o atendimento online, né? Eu penso que o encontro de corpos, encontro presencial, ele faz falta. É possível, mas faz falta. E quando eu penso que um dia como hoje, que às 7 da manhã eu vim para frente da tela do computador e eu tive um intervalo de almoço e voltei e aqui eu estou, faz falta não estar com vocês, né? E acho que é um desafio, isso é para agora, e eu não sei o quanto isso muda depois. Isso me assusta um tanto. E a outra questão é me atrelando ao que a Lia dizia da nossa participação no Conselho Municipal de Saúde. Muito eu aprendi e aprendo lá. Agradeço a Laura por ter me ensinado o caminho, por ter me convocado, me provocado. E eu hoje chego a uma conclusão. A gente conversa entre nós e cada vez mais temos vontade de conversar. Acho que um evento como esse, como a Jane dizia, né, é muito motivador. Quero que muitos tenhamos, né, e a Sociedade de Psicologia está aí para fomentá-los, né? Depois a gente tem a jornada, enfim. Mas a gente não conversa com os gestores das políticas públicas. E acho que esse é um desafio que me inquieta. A gente conversa muito pouco. A gente critica, a gente se assusta, a gente sabe que muitos são sacanas, mas como que a gente chega lá? Com as nossas vozes, né? Eu acho que esse é um desafio de grupo, de rede, enfim. Obrigada. A gente ficou aqui, eu fiquei pensando assim, essa é uma pergunta, não é, sem resposta por enquanto, né? Como é que a gente chega lá? Nos dando as mãos, discutindo muito, provocando, né? Alguma discussão lá no grupo, enfim, mas é um trabalho bem miúdo, né? Assim, de formiga, e eu acho que é difícil fazer diferente, né? Eu penso também, estou aprendendo, né? Este lugar, estou aprendendo neste lugar e estou aprendendo o que se faz nesse lugar, não é? Como representante, né? De uma sociedade e de colegas, não é? Que se fazem tão diversas, né? Numa situação onde a gente às vezes não sabe muito bem para que lado ir, né? Eu acho que tu tem muita razão, Fernanda, quando tu diz isso, né? Isso é difícil, né? Porque a gente não consegue pegar o que a gente está vendo, né? Mas quem sabe a gente pode dar as mãos, né? E ir juntos, né? Eu só vejo isso indo juntos. A gente não consegue fazer, não ter voz sozinha, a gente não tem voz sozinha, a gente tem voz como grupo, e a gente já sabe disso, né? Na prática a gente vê isso. Enfim, né? Eu acho que a provocação também da colega, dizendo o que vocês fazem, eu também sinto isso, né? Eu acho que passando isso para a nossa situação, não só profissional, né? Eu vi que eu acho que ela mesma diz, né? Não conheço minha terapeuta pessoalmente, né? Isso faz uma grande diferença, não é? De como a gente tem ouvido também. Eu não te vejo há um ano pessoalmente, né? Esses dias a mãe falou, eu não te vejo, né? Eu não te cheiro, eu não te sinto, né? Ao vivo aqui, né? Mesmo que a gente precise se manter viva online, né? Viva e presente, né? Que é um dizer do Winnicott muito interessante, que ele diz, eu preciso estar vivo na sessão, né? A gente diz, como assim eu não estou vivo? Eu preciso estar vivo, preciso estar lá ouvindo, né? Com os olhos, né? Com o corpo,
né? E eu acho que a gente tem conseguido fazer isso, é mais difícil, mas a gente consegue. E eu transponho isso também para a nossa família, nossas casas, não é? Como tem sido difícil, não é? Para poder levar adiante essa condição que a gente está tendo, né? Podendo se manter, não é? Ou nos mantermos saudáveis, não é? Emocionalmente com tudo que a gente passa. Quem de nós não enfrentou um momento de angústia frente à morte, né? Dos nossos conhecidos, se não parentes, né? Se a gente não teve uma perda efetiva, né? Perto da gente, a gente passou por alguns raspões, assim, não é? Estou falando isso por mim também, e isso é extremamente angustiante, não é? A própria questão, eu acho que quando a Janete fala, né, somos nós, ou não somos mais nós, ou somos nós ainda, não é? A gente se estranha nesse momento, né? Eu me sentia me estranhando quando saí à rua um dia desses, né, das poucas vezes com guarda-chuva, porque chovia, e quando eu comecei a usar o guarda-chuva como escudo entre eu e outra pessoa, né? É até estranho de dizer isso, assim, quando eu me dou conta, eu disse, nossa, eu estou com medo de sair na rua, né? Então, eu acho que isso não vai passar logo. É um trauma e a gente precisa significar esse trauma por muito tempo, né? Isso vai permanecer em nós, na nossa carne, né? Alguns vão ter mais condições emocionais e psíquicas, né, para enfrentar e poder dar conta disso, enfim. Outros não, e aí a coisa vai ficar pior, né? A gente vai ter mais sofrimento, né? Então, estamos passando por um período de sofrimento coletivo, né? Enfim. Sim, Lia, a gente já está também, né, na nossa hora, assim, mas eu estou realmente emocionada com todas essas falas, né? É um sofrimento coletivo, sim, mas eu penso também que esse tipo de momento, como a gente nos proporciona, assim, né, de poder estar falando, poder estar colocando tudo em palavras também, né, dentro do possível, eu acho que é muito isso, né, de nós estarmos nos cuidando. Nós estamos nos cuidando fazendo isso, né? Não é por menos que vocês lembram também do nosso trabalho na sociedade, ali no conselho, né? Pessoal, na sociedade também, porque é um cuidado, né? A gente está muito preocupado com aquilo tudo. Lá está, né? Tá nos pedindo muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo, porque o sofrimento humano né? Tá coletivo. Então, a gente está realmente, né, Ângela, precisando de utopias para poder seguir nesse momento. Gurias, eu gostaria muito de agradecer a cada um de vocês, né, a Mariana, a Ângela, por estarem aqui conosco, né, essas falas maravilhosas das nossas colegas, né, porque eu acho que isso, como eu disse, é um cuidado, né, é um cuidado conosco, tá? Eu acho que isso é muito desamparo, é muito desalento, a gente precisa se cuidar, a gente precisa proporcionar espaços de cuidados. Tá? Eu quero agradecer a todos muitíssimo por esse momento. Obrigada. Temos ainda uma questão ali no chat, né? Perguntando sobre os ingressos da jornada, se já estão na plataforma. Acho que a Mariana pode nos dar mais uma clareza, mas acho que ainda não, né, Mariana? Uhum. Boa noite. Então, já aproveito para parabenizar, dizer que realmente foi uma noite muito emocionante e que eu só tenho a agradecer, né, por vocês poderem trazer essas reflexões tão verdadeiras e tão tocantes, né, como foi trazido. Então, realmente, muito obrigada por proporcionar isso.
Os ingressos ainda não estão disponíveis, né? A gente vai divulgar nas redes sociais quando iniciarem as possibilidades de inscrições, mas será em breve. Então, eu gostaria de parabenizar a todas que contribuíram, que trouxeram essas reflexões, essas construções, né, tão importantes para nós, tão ricas, profundas e sensíveis, né? Então, parabenizar a todas e por hoje, por essa noite tão especial, né? E agradecer também, agradecer a todos, né, e todas do núcleo de São Leopoldo, né, sempre tão presente, né, e tenho certeza que todos saíram hoje um pouquinho diferentes, né, pensando em muitas questões que foram levantadas, né, e, enfim, muito importante essa noite. Muito obrigada. Reforço meus agradecimentos, né, em nome da Comissão de Políticas Públicas do Núcleo. Né, levamos, então, né, como a Angela falou, a riqueza desse momento e desejo uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom descanso. Bom descanso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite.